boa tarde. Vamos começar a nossa coletiva. Hoje a coletiva é para lançamento da campanha anual de incentivo à amamentação. A ação marca a Semana Mundial de Amamentação 2020, aqui no Brasil. Também vai ser atualizado o índice de amamentação no país. Aqui à mesa nós temos o secretário de Atenção Primária à Saúde, Rafael Câmara Medeiros Parente, a representante da Organização Pan-Americana de Saúde no Brasil, OPAS, Socorro Gross, secretária executiva do Comitê Gestor do Programa Criança Brasiliense, Fernanda Ramos, mas que está online. Ela, no ato, representa a primeira-dama do Distrito Federal. E temos o representante do CONASEMES, Ishma Hamida, que também está online, né? Está aqui. Né? Passo a palavra, então, para o secretário Rafael, para dar início à coletiva. Boa tarde a todos. É com grande satisfação que eu declaro aberta a Semana Mundial de Amamentação. Eu, como ginecologista obstetra, né, eu tenho mais prazer ainda, é uma pauta de toda a minha vida. Então, eu aproveito também para saudar o ministro, que, embora não esteja presente aqui, vai lançar um vídeo, deu todo o apoio para a campanha. Saúdo a nossa representante da OPAS, a senhora Socorro Gross. Saúdo a secretária executiva do Comitê Gestor do Programa Criança Feliz Brasiliense, a senhora Fernanda Ramos Monteiro, nesse ato representando a primeira-dama do Distrito Federal, o representante do CONAS, que ainda não chegou, mas a gente recebeu a promessa que brevemente estará aqui, Leonardo Moura Virela, o representante do CONASENS, que está aqui do meu lado direito, Isham Hamida, a presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, a doutora Luciana Rodrigues Silva, o coordenador da Comissão Nacional de Saúde da Mulher do Conselho Federal de Enfermagem, o COFEM, Erdi Alves, a conselheira diretora do Conselho Federal de Nutricionistas, Darlene Silva, coordenadores do Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, ENANI, que será apresentado aqui hoje, que trouxe excelentes resultados, a diretora do Departamento de Promoção da Dignidade da Mulher, Terezinha Neves, e também queria agradecer ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, pela ministra Damares Alves e toda a sua equipe, que também tem feito um trabalho excelente nessa área, e juntos o Ministério da Saúde e o Ministério dos Direitos Humanos, vamos fazer diversas campanhas e ações no Agosto Dourado. Neste momento, vamos ouvir uma mensagem do ministro de Estado interino da Saúde, Eduardo Pazuello. Oi, meus amigos e minhas amigas. Estou aqui hoje para falar de um tema de grande importância, a amamentação. Através dela, a mãe pode proporcionar a seu filho os primeiros cuidados de saúde, já que o leite materno protege as crianças de doenças infecciosas, além de oferecer a nutrição mais adequada nos seus primeiros momentos de vida. Garantiremos, assim, o desenvolvimento de novas gerações saudáveis. Amamentar é um ato de amor e um ato de saúde. Voltamos com a palavra com o secretário Rafael. Bom, então eu vou iniciar. Seria muito importante a gente comentar quais são os benefícios da amamentação, né? Então, a amamentação, por que é tão importante a mãe amamentar? Ela reduz em até 13% a mortalidade infantil por causas evitáveis em crianças menores de 5 anos. Diminui a chance da criança ter alergias, infecções, diarreias, doenças respiratórias, otites, obesidade e diabetes tipo 2. Tem um efeito positivo na inteligência. Reduz a chance da mulher desenvolver câncer de mama e de ovário. Não causa poluição ambiente por não ter embalagens. Diminui os custos com tratamentos e para os sistemas de saúde, por todas essas vantagens que a gente já falou. E, além disso, eu também queria acrescentar que, para aquelas poucas mulheres que, por qualquer motivo, não consiga amamentar, a gente também tem que dar todo o apoio. O Ministério da Saúde não abre mão disso. Tá? Então, é muito importante a gente aqui deixar claro os benefícios da amamentação.
Nós estamos também com uma mensagem da presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, Luciana Rodrigues Silva. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar todos, porque hoje é um dia muito especial, onde mais uma vez, em tantos anos, nós celebramos junto ao Ministério da Saúde a abertura da Semana da Amamentação. Para nós, pediatras, é sempre indispensável sermos os protagonistas do incentivo à amamentação. Então, vamos todos levantar esta bandeira cada vez mais junto à nossa comunidade, junto a todas as instituições e junto a todos os profissionais de saúde, a bandeira da amamentação. Bom, continuando, em relação às vantagens da amamentação, um estudo de 2016, que a gente vê a referência ali embaixo, para quem tiver interesse em se aprofundar, mostrou que 823 mil mortes de crianças e de 20 mil mães poderiam ser evitadas a cada ano com a ampliação da amamentação. O mesmo estudo também mostrou que um aumento de 10% na amamentação exclusiva até os 6 meses ou continuada até os 2 anos reduz a mortalidade infantil. Então é importante a gente, ponto a ponto, 1% a 1%, ano a ano, a gente aumentando a taxa de amamentação do Brasil, porque cada pontinho que a gente consiga, muitas mortes a gente vai conseguir evitar. Agora eu convido a coordenadora geral de alimentação e nutrição, Gisele Bottoloni, que vai apresentar alguns dados sobre amamentação. Tá ligado? Tá ligado? Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa. É importante destacar que o Ministério da Saúde, nessa temática, tem o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos, que contém a posição oficial do Ministério da Saúde, as diretrizes oficiais, tanto de recomendação de amamentação como de alimentação complementar. Todos os ministérios de saúde dos países têm como função e atribuição pegar as evidências científicas, o que mais contribui para a saúde e bem-estar das crianças e transformar em recomendações. Então, no Brasil, nós temos esse guia, que foi lançado no final do ano passado, numa versão diferente. A versão anterior ela era com foco nos profissionais de saúde, e nessa versão nós temos o intuito, então, de conversar com toda a população brasileira, com todos que, direta ou indiretamente, podem contribuir com o pleno desenvolvimento das crianças brasileiras. Então, a nossa recomendação é que as crianças mamem por 2 anos ou mais, sendo exclusivo nos 6 primeiros meses, e priorizando a amamentação na primeira hora de vida. Deixa eu passar. Bom, hoje nós temos a oportunidade, então, de apresentar para você o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, que é um estudo encomendado pelo Ministério da Saúde, por meio de uma chamada pública via CNPq, em qual foi selecionada a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que o projeto é coordenado pelo professor Gilberto Cacchi, com várias instituições parceiras que conduziram esse campo, então, para avaliar as condições de saúde e nutrição das crianças brasileiras menores de 5 anos. O campo aconteceu de fevereiro de 2019 a março de 2020. E o grupo, aproveito para agradecer o grupo de pesquisa que conduziu, pelo esforço de conseguir fazer algumas análises para a gente poder apresentar para vocês aqui hoje e mostrar que realmente a amamentação melhorou no Brasil nos últimos anos. E tem uma série de previsões de lançamento previstas ainda para esse ano. Porque os últimos dados que nós temos de alimentação e nutrição das crianças brasileiras é de 2006. Então, o ENANI, que é o Inquérito Nacional de Alimentação e Nutrição, vai atualizar todas as informações que nós temos de alimentação e nutrição das crianças. Então, ainda esse ano estão previstos dados de lançamento sobre a alimentação das crianças, sobre excesso de peso, sobre deficiências nutricionais, desenvolvimento infantil. Então, como é que está a situação da amamentação no Brasil de acordo com o ENANI? Então,
Então, 45,7% das crianças menores de 6 meses estavam em aleitamento materno exclusivo no país. 60% das crianças com idade inferior a 4 meses estavam em aleitamento materno exclusivo no país. 53% das crianças com idade entre 12 e 15 meses estavam sendo amamentadas. E 60% das crianças com menos de 2 anos estavam sendo amamentadas. Então, esses resultados, eles mostram, eu já vou apresentar para vocês uma comparação com os dados anteriores, mas mostram que o Brasil avançou nesses indicadores, mostrando a importância das políticas públicas nessa área e a importância de continuar investindo em políticas públicas para promover, apoiar e proteger a amamentação. Então, aqui são resultados que comparam os inquéritos anteriores, que os pesquisadores prepararam para a nossa análise, né, mostrando desde a primeira PNDES em 86 até o ENANI de 2019 a evolução. Então, para crianças menores de 4 meses, foi onde nós observamos a maior evolução, que era 45% em 2006, e hoje nós podemos dizer que 60% das crianças menores de 4 meses no Brasil estavam sendo amamentadas de forma exclusiva. Já quando a gente olha o indicador de crianças menores de 6 meses, que é a recomendação do Ministério da Saúde, que as crianças sejam amamentadas até os 6 meses de vida, nós também observamos um incremento, que era de 37% em 2006, e agora é de 45,7% das crianças. Então, mostrando ainda um avanço importante, mas pontuando também o desafio que é aumentar a prevalência de crianças que, de fato, são amamentadas até os 6 meses de vida. E aí, para finalizar, aqui, então, mostrando um pouco uma outra preocupação do Ministério da Saúde, uma recomendação. No próprio Guia Alimentar das Crianças, nós começamos a mensagem com amamente até 2 anos ou mais, sendo exclusivo nos 6 primeiros meses, mostrando a importância de seguir amamentando as crianças no 2º ano de vida. Então, também foi possível observar, no período de 34 anos entre as pesquisas, nós observamos um aumento de 23 pontos percentuais nos 2 indicadores. Em crianças, o primeiro indicador seriam crianças de 12 a 15 meses, que estavam em amamentação, ou seja, mais de metade das crianças brasileiras chegam ao 2º ano de vida mamando. Isso é um avanço em relação aos anos anteriores. E quando a gente olha para todas as crianças brasileiras que têm até 2 anos de idade, 60% delas estão recebendo leite materno. Então, isso é uma prática muito importante, é a principal prática, a primeira prática para a promoção da alimentação adequada e saudável, para a formação dos hábitos alimentares adequados e saudáveis. Então, esses são os resultados do ENANI, são alguns resultados preliminares. Ao longo do ano, ainda outros resultados vão ser apresentados. Obrigada. Agora, eu convido a... Eu queria só aproveitar, anunciar a chegada, já cumprimentar o Dr. Fernando Cupertino, representando o CONAS. Agora convidando a Coordenadora-Geral de Saúde Mental, Maria Dilma Álvares Teodoro, que vai dar continuidade às explicações. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar o nosso secretário e toda a mesa. Bom, dando seguimento à nossa apresentação da campanha, a amamentação também no contexto da Covid-19, o Ministério da Saúde recomenda que a amamentação seja mantida em caso de infecção pelo coronavírus. Para isso, foram considerados, primeiro, os benefícios da amamentação para a saúde da criança e da mulher, em cima de tudo que a gente já falou aqui, a ausência de constatações científicas significativas sobre a transmissão do coronavírus no meio do leite materno, a não recomendação para a suspensão do aleitamento materno na transmissão de outros vírus respiratórios. E aí nós orientamos que a mulher deve procurar profissional de saúde para obter as orientações sobre os cuidados necessários para manter a amamentação no período da infecção por vírus. Caso ela tenha alguma dúvida, que se sinta insegura, nós orientamos que procure o profissional de saúde para que seja devidamente esclarecido e que a gente não interrompa a amamentação se não houver uma indicação maior. Quais são as ações que o Ministério tem feito em prol das crianças na questão da amamentação? Então, o Ministério da Saúde ele repassa 9 milhões por ano
para a iniciativa Hospital Amigo da Criança. A iniciativa trabalha com profissionais de atenção hospitalar, o modelo das boas práticas no cuidado, tanto da criança quanto da mulher. Então, nesse processo, nós temos 292 avaliadores. Nós já fizemos 8 oficinas de formação de avaliadores em todo o país, após a reformulação da iniciativa, e temos 301 hospitais amigos da criança no Brasil, que são certificados pelo Ministério da Saúde. Ações do método Canguru, nós temos 950 leitos de unidades de cuidados intensivos Canguru habilitados pelo Ministério da Saúde, o método Canguru com 5 centros nacionais de referências. Fizemos a capacitação de 3.740 tutores na assistência à amamentação para as mães que têm dificuldade e 1.311 tutores recadastrados na atenção primária. A questão da orientação e do cuidado das mães que têm dificuldade é muito importante para que a gente possa estimular essa mãe e que ela consiga, de fato, fazer a amamentação. Embora a gente saiba que algumas vezes ela vai ter dificuldade e que ela pode precisar, sim, de ajuda. As ações Amamenta Alimenta Brasil, nós temos 55.067 profissionais de atenção primária qualificados para o atendimento e a atenção à criança e à mãe. Foram realizadas 7.659 oficinas de trabalho nas unidades básicas de saúde e nós temos 183 unidades certificadas pelo Ministério, que essa certificação são a partir de critérios no cuidado da atenção à criança e às mães. A mulher trabalhadora que amamenta. Nós temos 749 tutores no Brasil, 317 empresas cadastradas nos sistemas, que são visitadas por esses tutores, 32 oficinas de formação de tutores em todo o Brasil e 246 salas de apoio à amamentação certificados pelo Ministério. Essa é uma ação que nós consideramos de grande importância, porque se a gente está estimulando a amamentação, quando essa trabalhadora volta para suas atividades, ela vai ter dificuldade de manter a amamentação. Então, nós temos trabalhado para estimular as empresas para que possamos ter salas e que a mãe possa fazer a amamentação ou possa colher esse leite para também amamentar o seu filho e muitas vezes para fazer doação. A nossa campanha desse ano, a nossa campanha publicitária, ela vai ser vinculada de 4 a 17 de agosto. O nosso slogan é: apoie a amamentação, proteger o futuro é papel de todos. E se a gente pensar que o nosso futuro são das nossas crianças, a gente tem que cuidar bem delas. Os meios de divulgação serão pela TV, rádio, mídia exterior e internet. Nós temos várias peças publicitárias, além do filme de 30 segundos. Nós temos spot de rádio, vinhetos, mídia exterior digital, mobiliário urbano, banner de internet, cards para redes sociais, folder, cartazes, peças para o WhatsApp, e-mail, marketing para a população geral e profissionais de saúde. Essas peças publicitárias, elas estão acessíveis no nosso site, que pode, inclusive, ser feito download, entrando no site do Ministério. As nossas peças publicitárias, então, temos aquelas que a gente citou, o e-mail para profissionais de saúde, temos cartazes e o folder, onde a gente tem as descrições dos benefícios da amamentação. Agora, nós convidamos todos para assistir o nosso filme de campanha Apoie a Amamentação, Proteger o Futuro é Papel de Todos. César reduz a mortalidade infantil no país se fazendo presente. Luana previne o câncer de mama e de ovário, sendo uma empresária parceira. Sandra muda histórias sempre que fortalece e orienta uma família. Os benefícios da amamentação são para toda a vida. Amamente seu filho até os 2 anos ou mais. Apoie a amamentação. Proteger o futuro é papel de todos. Passo a palavra de volta à mesa.
a representante da OPAS, a senhora Socorro Gross. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, secretário, representante Fernando, representante CONAS, CONASEMS, em todas as instituições que hoje estão participando neste lançamento, nesta campanha. Sem dúvida, para a saúde pública, amamantar no é a intervenção em saúde pública mais custo-efetiva e, como disse o ministro de Saúde, é o mais grande ato de amor que nós mais podemos fazer e os pais podem apoiar e as famílias também. Eu quisiera parabenizar ao Brasil por as datas que foram apresentadas. Nossa região das Américas, lamentavelmente, tem dados que não são muito bons. Nós temos solamente na primeira hora que o filho, o bebê, nasce, temos solamente 1 de cada 2 filhos, 2 bebês, que têm esse acercamento, esse amamantamento na primeira hora de vida. E temos solamente 4 de cada 10 que chegam hasta os 6 meses amamantando. E solamente 3 de 10 que têm um amamantamento para hasta os 2 anos de vida. E quando nós falamos de leite materna, estamos falando de essa geração que vai ter uma melhor saúde, uma geração que vai ter menos obesidade, uma geração que é mais forte e uma geração que é mais inteligente. Então, nós estamos falando de intervenções que têm pouco custo, mas que não são simples, porque o aleitamento, amamantar, não é um ato simples. É um ato que tem dor, que tem medo, que tem muitas vezes muito cansaço. É um ato que requer de muito apoio da sociedade. E esta campanha, sem dúvida, apunta a isso, a ter a família, a sociedade, as instituições, os profissionais de saúde. Nós falamos sempre que o primeiro pediatra que tem esse bebê que está nascendo é o ginecostetra, a pessoa que traz ao mundo a essa criança. E essa é na primeira hora que pode ter uma diferença. Também parabenizar a Brasil por todo o investimento que o Brasil faz em nossa região e outras regiões do mundo. Os bancos de leite humano que o Brasil ha apoiado a lo largo de nossas diferentes regiões, mas nossa região das Américas, realmente han trazido muito bem, porque uma criança que tem a possibilidade, quando a mãe não tem como, ou quando temos uma perda de uma mãe, ter um banco de leite humano, faz a diferença entre um neonato, um bebê que nasce e tem essa possibilidade de ter também uma leite materna, que é de outra mãe, que solidariamente também tem a produção de leite e dá uma doação. E manter esses bancos de leite a todos os cantos do Brasil faz uma diferença. Este ano, Brasil, uma pessoa muito reconhecida, o Dr. João Aprinho, recebeu um reconhecimento da Organização Mundial da Saúde por esse trabalho feito ao longo dos anos. E é um reconhecimento a um profissional, mas é um reconhecimento ao Brasil, que ha dado a oportunidade para que realmente isto, que é o maior acto de amor que nós podemos fazer e que podemos apoiar, seja uma realidade para nossas crianças. Quando falamos do futuro, falamos do presente, porque se falamos do futuro de nossas crianças, o investimento é hoje, é ontem. E aleitamento materno sempre será, em qualquer
em qualquer país, em qualquer região, em qualquer parte da história, a razão de ter realmente crianças mais saudáveis. Entonces, novamente, parabenizo ao Ministério da Saúde por esta campanha. E também quisiera mandar parabenizar a todos os pais em este próximo domingo, em el Dia do Pai, e a esos pais também que apoiam a lactância materna, que estão presentes. Nós, mulheres, precisamos de apoio quando estamos amamantando, a presença do pai, a presença da família. É muito importante, porque são muitas as barreiras que nós temos para poder amamantar. E como isso, este domingo, se es que parabéns antecipado a estes pais que temos aqui presentes em este lançamento. Obrigada. A senhora falou uma coisa muito importante. Na verdade, a amamentação ela começa antes mesmo do parto. Eu diria até que antes mesmo até da mulher ficar grávida, né? Com orientação, com preparo, e a cultura, né, de amamentar, mostrar os benefícios, né, explicar sobre algumas dificuldades, tentar sempre ajudar a mulher, a família, os profissionais, o obstetra que a senhora citou, todo mundo que de alguma forma tem contato com aquela gestante ou até mesmo quem já está pensando em engravidar. Eu queria então passar agora para o representante do CONASENS, Ixan Amida. Boa tarde a todos. Parabenizar aí o Ministério da Saúde, em nome do Rafael, do nosso ministro, pela iniciativa. Acho que a amamentação dos atos, Socorro colocou, né, de afeto e de uma representatividade do SUS muito forte, que ela mostra essa integração tanto do cidadão, o profissional de saúde e o trabalhador e a família como um todo, né? O pai, esse acompanhamento, e ele ainda vai além, essa questão cultural, tanto de participação de empresa, de ter esse reconhecimento dessa importância. E nesse momento, onde muitas falando de Covid, desse enfrentamento, a gente vê que o Ministério também não está deixando essas outras iniciativas que são de extrema importância para a saúde pública brasileira. O CONASEMS tem também disseminado isso nos 5.570 municípios, através dos secretários municipais de saúde, incentivando e promovendo essas campanhas de amamentação. E pelos números que foram apresentados, a gente vê que estamos numa crescente, mas acho que o objetivo nosso é que cresça cada vez mais. Tivemos vários avanços, mas temos muito o que avançar. Então, essa questão cultural, esse trabalho que tem sido feito por todos os profissionais de saúde, a gente já está colhendo os frutos, mas temos muito o que fazer ainda. Então, no mais, é parabenizar pela iniciativa e nos colocar à disposição para estar disseminando aí para todos os brasileiros e brasileiras, para que a gente possa ter essas crianças cada vez mais saudáveis e que nos dê subsídio também para esse enfrentamento, seja dessa pandemia que tal, para qualquer outra agravo que venha acontecer. Bom, aí eu acho que foi comentado agora exatamente sobre o SUS que deu certo, né? O SUS que está dando certo, o SUS tão criticado. A gente, em 14 anos, se eu não me engano, em 14 anos a gente teve um aumento de menos de 5% para 60%. Então, às vezes, eu sempre trabalhei na saúde pública, a gente vê tanto defeito em tudo, critica tanto, e realmente muita coisa é passível de crítica, né? Mas nisso eu acho que os municípios, os estados, a gente está no caminho certo. Ajuste sempre haverá, né? E até porque a gente sabe que quando a gente vai chegando, com os resultados vão melhorando, chega num ponto ali que fica mais difícil. Você passar de 5% para 30% na coisa, 30% para 60% é outra, mas às vezes 60% para 80% já é bem mais difícil que chegar a 60%. Então, talvez a gente agora tenha que aprimorar as estratégias, o Ministério da Saúde, o CONAS, o CONASEM, os municípios e estados, para a gente conseguir cada vez mais uma porcentagem maior de amamentação. Agora eu dou a palavra ao Fernando Cupertino, o representante do CONAS. Eu tinha falado antes de Leonardo Moura Vilela, mas houve uma troca de última hora. Boa tarde a todos. Eu quero, primeiramente, justificar a ausência do Dr. Leonardo Vilela. Ele teve um problema de saúde, felizmente coisa simples, por isso não pôde estar aqui e eu vim substituí-lo. O Dr. Rafael, que representa neste ato o Ministério da Saúde, doutora Socorro, meu colega Dr. Ixan, do CONASENS, e eu quero saudar de modo muito especial a vocês de carreira e de coração
que fizeram do aleitamento materno uma razão de ser das suas vidas. O SUS, na minha avaliação, tem 2 grandes exemplos de êxito. Um deles foi a nossa luta contra o tabagismo. O SUS logrou um êxito importante nisso e é reconhecido mundialmente. E o outro, para mim, que me é muito caro, é o aleitamento materno. Como obstetra, eu participei desse processo, lá atrás, há muitos anos. E, além dos benefícios, do engajamento e da sinergia de esforços entre o Ministério, os estados e os municípios, nós pudemos, sim, criar uma cultura de promoção do aleitamento materno. E fomos além. Criamos, como nós temos os bancos de sangue para fazer a hemoterapia, criamos os bancos de leite para permitir àquelas mães que não tivessem a oportunidade de oferecer o seu seio à criança, que outras mães, nesse gesto de amor, pudessem fazê-lo. E é interessante que, nesse processo, até os bombeiros militares, por exemplo, no meu estado, entraram na história. Os bombeiros vão, até hoje, buscar, coletar o leite materno em casa e levar para o banco de leite. E mais, essa iniciativa difundiu-se para fora do Brasil. Eu coordeno a Comissão Temática da Saúde, Segurança Alimentar e Nutricional dos Observadores Consultivos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. E eu tive a felicidade de ver os bancos de leite humanos serem um exemplo para apoiar a luta pela redução da mortalidade infantil nos países, especialmente nos países do continente africano. Então, é esse testemunho de trabalho cotidiano, né, que nos irmana a todos, e especialmente repousa muito sobre os profissionais da atenção primária, né, nos municípios, nas unidades básicas de saúde, que fazem isso acontecer no dia a dia. E cada uma das estruturas de gestão do SUS, Ministério, Estados e municípios, colocam ali o seu tijolo na construção dessa história tão bonita, tão significativa e que é, sem dúvida, um passaporte de um futuro melhor para as nossas crianças. Portanto, muito obrigado a vocês. Agora a gente vai passar a fazer as perguntas que os jornalistas que estão nos acompanhando pelas redes sociais do Ministério da Saúde e que mandaram antecipadamente também pelo grupo do WhatsApp, passaram algumas perguntas que eu vou direcionar ao secretário Rafael. A primeira pergunta é da Nara Bandeira, do SBT. Ela pergunta quais as regiões ainda enfrentam desafios na amamentação materna e qual a situação da região norte em relação aos dados nacionais. Eu vou iniciar e depois eu passo para a área técnica se achar pertinente. Pelos dados que a gente tem, as regiões que têm a menor taxa de amamentação são exatamente a norte e nordeste, né? Que são exatamente as mais pobres. Isso nos preocupa, porque é exatamente para esta população, para estes estados, que a amamentação traria maiores benefícios. Então, aqui, tanto como o Ministério e já certamente os estados e os municípios, a gente tem que focar nossos esforços para conseguir melhorar a taxa, principalmente para a população que mais precisa e que mais benefícios terá com a amamentação. E aí eu queria perguntar se a área técnica tem alguma coisa a acrescentar em relação a essa pergunta. Olá, obrigada, secretário. Acho que é importante mostrar que, pontuar que, pelas análises iniciais feitas pelos pesquisadores, os índices de amamentação melhoraram em todas as regiões do país. Só que, para entender possíveis diferenças, são necessárias outras análises que ainda vão ser realizadas. Então, nesse momento, a gente optou por trazer os dados nacionais.
E a previsão de lançamento desses dados, né, em setembro, a ideia é lançar todos os dados de amamentação na primeira hora de vida, inclusive os determinantes, o que faz com que as crianças mamem mais tempo ou menos tempo, como é que é o consumo alimentar, quando a criança começa a consumir alimentos. Então, é um esforço e análises que os pesquisadores ainda estão fazendo, e que, em breve, esses dados também estarão disponíveis. Mas, de forma geral, houve uma melhora em todas as regiões, e essas possíveis diferenças entre as regiões ainda vão ser exploradas pelos pesquisadores. A próxima pergunta é do Portal Brasil 61, da Marquesa Araújo. Como os municípios devem se preparar para esta campanha, tendo em vista que a população ainda convive com receio dos efeitos da pandemia? Haverá orientações semelhantes às que ocorreram na campanha de doação de sangue? Como foi para o município? Você quer responder? Na verdade, o que eu coloquei na fala, né, isso aí para a gente já é parte de uma rotina independente do momento de pandemia ou não. As necessidades de saúde, elas continuam, então todas as recomendações respeitando todo o cuidado necessário para aquele momento, e nós estamos falando de uma diversidade de 5.570 municípios, onde cada gestor tem autonomia, juntamente com a sua equipe, de definir a melhor estratégia. O que fica claro para a gente que o CONASEMP sempre tem pautado e levado é da importância da amamentação materna. Então, a gente se organiza em cada município, estimulando a prática da amamentação materna. Só para complementar, também houve a pergunta, ela meio que foi dividida em duas. Em relação ao receio, já foi dito aqui, mas eu queria ratificar. Não há nenhum tipo de comprovação de transmissão da mãe para o bebê, então eu acho que esse receio na população geral não deve ser levado em conta. Obviamente que tem que ter toda uma orientação, caso a mãe seja positiva, para evitar a infecção do bebê. A gente sabe que a infecção em crianças, em bebês, geralmente ela é assintomática, sem maiores riscos. Agora, só também é importante frisar isso, até como médico eu me sinto na obrigação. Essa orientação sempre deve ser dada pelo profissional de saúde ou o médico, tá? Situações específicas, vamos dar um exemplo. Um bebezinho que nasceu com alguma imunodeficiência. Pode ser que, neste caso específico, possa haver alguma recomendação diferente. Mas para 99,9% da população, a recomendação que a gente está falando. Não há, até o momento, não há nenhum risco de transmissão pelo leite, e tem que haver os cuidados, com máscara, com algum tipo de cuidado ali, para a mãe não infectar o bebê. E como a amamentação, principalmente neste momento de pandemia, ela é um ato que pode ser feito, né, no interior do lar, eu também não vejo maiores preocupações em relação à contaminação externa. Por isso que eu estou focando, eu estou imaginando que a pergunta tenha sido para uma mãe infectada, né, positiva, em relação a um bebê que não foi infectado. Lógico. Só um complemento, que eu acho que essa pergunta carrega também uma coisa importante, que é o papel da comunicação em saúde, não é? Então, essa mensagem tão bem enunciada aqui pelo Dr. Rafael e também pelas técnicas do Ministério, ela precisa chegar às pessoas numa linguagem muito clara, né, acessível, de modo bem transparente, como, aliás, foi feito aqui nessa vinhetazinha, nesse vídeo, né, que nós assistimos, né? E eu penso que haverá essa preocupação para que nas nossas comunicações aí pela televisão, pelas mídias sociais, as pessoas sejam suficientemente esclarecidas a esse respeito. No, realmente toda a evidência que nós temos diz que não há transmissão por la leite materna. É que as mães, com os mesmos cuidados que todos temos de lavado das mãos, higienização das mãos, utilizar uma máscara, pode continuar tendo. E esse relacionamento da mãe, do filho, não somente tem, sino que a leite materna vai dar mais imunidade para essa criança que em esse momento não tem outras vacinas. Então, vai ter. É um processo que também a leite materna vai dar mais segurança
para que essa criança esteja mais saudável nesse momento. E neste momento de pandemia, aún mais. Precisamos mais que estén com aleitamento materno. Outra coisa muito importante que queria falar acá é o papel dos meios de comunicação que Fernando falou. E quando parabenizei a Brasil também, em estas campanhas, os meios de comunicação também têm uma importância. ¿Por quê? Porque para nós ter uma intervenção que é de uma decisão da mãe, da família, amamantar, temos que ter também uma promoção importante dos meios de comunicação, porque também temos muitas outras promoções que fazem uma promoção contrária. Então, ter os meios de comunicação fazendo esta promoção de esta intervenção, que não tem um custo, que é maravilhosa, que é complexa, mas maravilhosa, é muito importante. Então, também parabenizar esse trabalho dos meios de comunicação que estão fazendo e que vão fazer em esta campanha, para que esse mensagem seja claro, que é importante, mais agora, amamantar para nossos filhos. A última pergunta dessa coletiva é da Folha de São Paulo, da Natália Cancian, recebi aqui pelo WhatsApp, ela enviou agora. Ela pergunta, é possível comparar a pesquisa atual, ENANI, com as anteriores? Não há diferença de amostra? Tem também aqui um questionamento que eu também, basicamente também sobre esse mesmo assunto, então eu vou juntar. O repórter pergunta, a comparação é com a PNDS de 2006? Oi, então, todos os inquéritos anteriores são das DHS, que tem uma metodologia internacional validada e que o Brasil vinha fazendo a cada 10 anos, sistematicamente. E o ENANI, ele é representativo da população brasileira para as crianças menores de 5 anos de idade, é representativo de todas as regiões do Brasil, para o urbano e rural, para crianças menores de 5 anos. Então, é possível fazer a comparação, porque o ENANI ele tem a mesma proposta das DHS, em tanto de amostragem, e também utiliza os mesmos indicadores, que são indicadores padronizados da OMS, para avaliação do aleitamento materno e da alimentação complementar. Então, são os mesmos indicadores que são usados ao longo do tempo em amostras que representam a população brasileira, no caso, as crianças menores de 5 anos. Encerramos os questionamentos. Secretário, se o senhor quiser encerrar com alguma palavra. Eu vou falar e depois eu deixo aberto para todos os outros componentes da mesa. Então, mostrar, né, primeiro a gente está aqui mostrando resultados, ao nosso ver, excelentes, né? Como eu já falei, foi um SUS que está dando certo, deu certo, está dando certo. Então, agora nós temos que pensar estratégias para como primeiro manter e melhorar, aumentar, principalmente nessas regiões, nesses estados, que o resultado talvez não tenha sido tão bom, embora também tenha sido bom. Isso vai ser vem sendo, né, como eu falei, e vai continuar sendo uma grande meta do Ministério da Saúde, certamente do CONAR, do CONASENS e da OPAS. Todos os esforços. A gente abriu a campanha de amamentação hoje, então, na verdade, um mês inteiro, hoje é somente o início, isso é importante ficar claro, o mês inteiro, o Ministério da Saúde, os municípios, os estados estarão fazendo diversas ações para fortalecer a amamentação no Brasil. E lembrando, como já foi lembrado aqui, que como domingo é o Dia dos Pais, a amamentação não só, isso comprovadamente, ela melhora o vínculo entre a mãe e o bebê, a gente acha que também a amamentação, quando tem o apoio do pai, da família, ela melhora também o vínculo familiar. Então é muito importante que todo mundo apoie a amamentação. A família, o marido, todo mundo, os amigos, porque isso vai se traduzir não só no momento, em relação à diminuição da mortalidade infantil, mas também no futuro, com diversas diminuições, aumento da expectativa de vida, diminuição da mortalidade por diversas doenças. Então é importante para a população e para a sociedade como um todo. E aí eu a deixo aberto aqui para os representantes do... Alguém quer falar mais alguma coisa?
Talvez, secretário, seja oportuno lembrar essa preocupação a respeito de regiões do Brasil onde nós ainda não atingimos, né, um número, digamos, adequado, né, ideal, que é um desafio a mais que se junta a todos aqueles que têm as desigualdades como causa importante. Então, muitas vezes, desigualdades no acesso à informação, na oportunidade, né? Então, esse é um determinante, um fator, né, para o qual o SUS tem sempre os seus olhos voltados, né? Trabalhar com equidade, trabalhar dando mais atenção àqueles que mais precisam de atenção. E fazendo dessa maneira, eu estou certo que nós continuaremos nessa trajetória e poderemos, no futuro, ter uma homogeneização dessas taxas, né, que é o que nós desejamos para que o aleitamento seja ideal, né, em todo o território nacional. Solamente, secretário, de novo para parabenizar e também dizer que uma das melhores guias alimentares para crianças la tem Brasil. E isso é um reconhecimento que nossa região sempre ha feito para o Brasil. Brasil tem investimento na criança e Brasil tem amamantação no SUS. E isso temos que também exportar a outros países, de como Brasil, com estas cifras que temos acá, de estes resultados, são resultados que não são feitos de um dia para outro, mas são resultados que têm investimento e que têm investimento em las pessoas, em las comunidades, porque a saúde se constrói lá, no lar, na punta. E para isso, esse trabalho que nós comprometemos, o OPA sempre estará presente para apoiar também em esses municípios, em essas comunidades que ainda não têm atingido metas que são importantes. É que parabéns novamente e obrigada por esta parceria. Com essas encorajadoras palavras da senhora Socorro, eu declaro encerrada a cerimônia, sabendo que esse encerramento nada mais é do que uma abertura de diversas ações que o Ministério, os municípios e os estados farão durante esse mês para cada vez mais fortificar a amamentação no Brasil. Obrigado.